E aí, gurizada, vamos ver como é que a gente resolve essa questão aqui, ó. Que é o seguinte, a gente tem um projétil, de acordo lá com o gráfico, né? Ele vai ser lançado para cima, seguindo uma orientação sobre um ângulo alfa, né? Se ele vai ser jogado para cima, com certeza a velocidade inicial dele é zero, é diferente de zero, tá? E nesse movimento aqui, a gente vai ter uma aceleração gravitacional retardando o movimento, ou seja, diminuindo a velocidade inicial do projétil, tá? O exercício ele pede ali para a gente encontrar dois gráficos, um gráfico que representa a velocidade desse projétil na orientação do eixo X, ou seja, a orientação horizontal, e a outra orientação vertical, ou seja, ele quer a velocidade em relação ao eixo Y, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui seria o eixo X e aqui seria o eixo Y. Tem um negócio que é assim, ó, na direção horizontal, a velocidade na componente do X ali, o projétil não sofre nenhum tipo de desaceleração, tá? Se o projétil ele não sofre nenhum tipo de desaceleração, a gente tem então que a velocidade na componente X ela é constante. Tanto é que a gente tem essa fórmula aqui, ó. Velocidade na componente x é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. E se a gente quiser saber a distância percorrida no eixo x, a gente isola o s e faz a velocidade x vezes o t. E para motivos de curiosidade, a velocidade na componente x ela é igual à velocidade zero vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Então a gente pega essa estrutura aqui e substitui lá no Vx e fica dessa maneira, ó. V0 cosseno de alfa vezes o t, tá? Esse seria o deslocamento total ou o deslocamento em um instante do nosso projétil de acordo com o ângulo que ele é lançado e a sua velocidade inicial. Beleza? E depois a gente tem a velocidade no eixo y. A velocidade no eixo y, ela vai ser, vou colocar aqui embaixo, tá? A velocidade na componente y é o v0 vezes o seno do ângulo alfa. Só que aqui tem um detalhe. A componente da velocidade na direção y sofre a desaceleração gravitacional. Ou seja, a aceleração gravitacional vai retardando o movimento. Então, nesse caso, o projétil ele sai com uma velocidade v0, entre aspas, máxima. Essa velocidade vai diminuindo ao longo do tempo até chegar a zero. E a velocidade é zero quando a altura é máxima. E depois esse projétil ele inverte a trajetória dele. Ele sai da altura máxima até o solo. E nesse caso, a velocidade inicial dele na altura máxima vai ser zero. E quando o projétil atingir o solo, a velocidade dele vai ser máxima. Agora, se tratando de gráfico, vamos ver então como é que fica. Esse aqui eu vou falar que é da componente x. Gráfico da componente x, ok? Se é constante a velocidade em x, vai ser uma reta assim, ó. Tá? É constante ao longo do tempo essa velocidade. A velocidade v0, ela não é constante ao longo do tempo, por causa da desaceleração. Então, ela parte de uma velocidade inicial lá em cima
e vem diminuindo ao longo do tempo uniformemente, tá? Então, ao longo do tempo, essa velocidade vem diminuindo. E ela inverte aqui. Por que vem para o negativo? Por causa do sentido do movimento, tá? Aqui a nossa velocidade inicial, ela é apontada para cima, ela vai chegar na altura máxima e o projétil vai descer. O sentido negativo do valor da velocidade está demonstrando o sentido do movimento. Positivo é essa região, que seria o movimento para cima, e depois negativo seria essa outra região aqui, ó, que é o movimento para baixo, tá? Então, o gráfico da questão é a letra B. Eu acho que esse gráfico aqui é o 2. E esse gráfico aqui em relação ao componente y é o 5.